Dizia eu que são questões para colocar ao Primeiro-Ministro depois deste discurso que será o primeiro depois das férias, a começar neste momento. Pedro Passos Coelho recebe agora flores e vai começar então, dizia eu, esse discurso. Não sabemos absolutamente nada do que está previsto o Primeiro-Ministro dizer. Quer do Executivo, quer da Assembleia Municipal, senhores Presidentes de Junta, todos os que se juntaram aqui a nós neste dia, que é para mim realmente um dia especial. É uma honra muito grande poder receber esta elevadíssima distinção do município de Valpassos e apesar de, na justificação que o Sr. Presidente da Câmara apresentou para esta distinção que me atribuíram, constar a atividade que eu desenvolvi em prol de Valpassos, a verdade é que essa atividade é uma atividade de justiça que, como Primeiro-Ministro, não posso deixar de desempenhar relativamente a todos os municípios no país. Não quer isto dizer que não tenha uma sensibilidade muito particular para terras como esta de Valpassos, que é um dos corações da Terra Quente. Tenho muitas ligações a esta região, como todos sabem, e guardo na minha memória pessoal, de tenra idade, muita da história que aqui observei e vivi também pessoalmente. Mas claro que, como Primeiro-Ministro, a minha função é exercer a atividade de forma independente, mas quando há um reconhecimento do sentido dessa ação, isso também me sensibiliza particularmente e, portanto, agradeço muito ao Sr. Presidente da Câmara, bem como a todos os membros do município que decidiram atribuir-me esta elevada distinção, que eu guardarei, com certeza, com muito carinho e de forma, quer institucional, quer pessoalmente, de forma muito particular. Gostaria de poder, em complemento do que disse o Sr. Presidente da Câmara, dizer que nós hoje temos um país que continua a ser muito assimétrico em muitos domínios. Mas isso não resulta da falta de investimento que foi sendo feito ao longo dos anos. Como o Sr. Presidente da Câmara referiu, ao longo dos anos o país tem vindo a fazer um investimento importante em todo o país, em todo o território, de modo a poder criar condições, digamos, de maior equidade para que as pessoas possam viver de acordo com os níveis que se consideram hoje serem dignos e adequados, independentemente da localidade onde nasçam, onde se tenham fixado para fazer a sua vida. Longe vai, portanto, o tempo em que o Estado lavava as mãos das responsabilidades que o destino tinha determinado à nascença por, na geografia, uns se terem alcandurado mais para o litoral e outros mais para o interior. Estes 40 anos de democracia que trazemos e que assinalamos em 2014, desde, portanto, 1974, trouxeram, desse ponto de vista, uma atenção muito maior sobre a coesão do território e a equidade nas condições de vida ao longo de todo o país. Isso, no entanto, não tem sido suficiente, já o disse noutras ocasiões, para impedir um certo êxodo do interior em direção ao litoral. Nós fizemos autoestradas, escolas, outros equipamentos sociais em todo o país, estações de tratamento de águas residuais, procurando, portanto, melhorar a infraestrutura ambiental. Deslocámos verbas importantes para fazer a regeneração e a reabilitação urbana. E ainda assim, apesar de tudo isso, de todas essas infraestruturas
que se consideram ser relevantes para o desenvolvimento, das comunicações, portanto, à infraestrutura ambiental e social, o país continuou a ver agravado este fosso entre o interior e o litoral. E este fosso tem-se vindo a agravar ainda mais por via da forte quebra da tendência de natalidade ao longo dos anos. Ela não é homogénea, mas, como é evidente, afeta todos. Não da mesma maneira, mas todos. Estamos a perder população em todo o país. Mas, como é evidente, quem já tem pouco acaba por sentir de forma mais penosa esse efeito da quebra da natalidade. Por isso, tenho vindo a insistir que, independentemente das políticas de desenvolvimento que devemos continuar a prosseguir, temos de responder de forma muito direta a este problema da natalidade. Sem isso, nós não teremos condições de esperar sustentabilidade para o nosso Estado Social, independentemente, como digo, da opção por vivência territorial que cada um possa fazer, e sem isso não teremos também um país suficientemente coeso. Nós devemos, dentro de pouco tempo, começar a endereçar uma estratégia que responda a este problema da natalidade. Julgo que os partidos políticos, as instituições da sociedade civil, devem realizar um debate muito profundo e alargado sobre este problema e o Governo deverá, em consequência disso, começar a desenvolver uma estratégia que possa ajudar a inverter esta tendência de quebra de natalidade, que é uma tendência dos últimos 30 anos no nosso país e que é partilhada por vários outros países europeus. Claro que nós temos, no entanto, a noção de que inverter uma tendência de natalidade não é uma coisa que se faça num ou 2 anos. Nós esperaremos que nos próximos 10 anos possamos ter alguns resultados importantes neste domínio. E não podemos ficar à espera desses 10 anos para responder a outros problemas que são agravados por esta circunstância da natalidade, mas que precisam de ter outro tipo de respostas intercalares, digamos assim. Ora, eu penso que nós temos ainda um trabalho muito importante para fazer no que respeita à organização do nosso território e em disponibilizar, segundo o princípio que o Sr. Presidente da Câmara aqui enunciou, que é um princípio de subsidiariedade, as competências que são necessárias para que as melhores respostas possam ser alcançadas ao nível mais adequado. Alguns aspectos continuarão a precisar de uma resposta nacional e central. Não passaria pela cabeça de ninguém que a política de defesa não tivesse expressão ao longo do território, mas que não fosse uma política nacional. Mas já em muitas outras políticas de natureza mais social ou económica, não é claro que a divisão que hoje temos entre as competências das autarquias locais e da administração central não precisem de ser reavaliadas. Em particular, nas áreas sociais, como a saúde, a educação, o apoio social, a minha convicção é que precisamos de obter um balanceamento diferente na distribuição destas competências. Esta discussão faz-se no nosso país há muitos anos. Não é uma discussão recente. Pelo que não há desculpa para não podermos andar um pouco mais depressa resolvendo esse novo balanceamento que precisamos, esse novo equilíbrio que precisamos de atingir. O caso que o Sr. Presidente da Câmara aqui referiu a propósito do Centro de Saúde de Valpaços
mereceu da minha parte, justamente quando aqui estive em Valpaço a assinalar a abertura de um equipamento social muito relevante de natureza privada, mas que teve também o apoio público do Estado e de fundos europeus. Na verdade, a Administração Central não se deveria envolver nesse tipo de discussão. Saber se o horário de funcionamento de um centro de saúde, se o nível de consultas de especialidade deve ser mais alargado ou mais estreito, não devia ser matéria do Secretário de Estado ou do Ministro. Em alguns casos, poderá ser matéria, realmente, da comunidade intermunicipal, sobretudo quando se tratar de cuidados que, pela sua diferenciação, não possam ser prestados em cada concelho ou em cada freguesia, que tenham de ser prestados para um conjunto de concelhos. Mas, noutros casos, seguramente, a Câmara Municipal deveria ser capaz de poder decidir sobre matérias destas, como é o caso do funcionamento do centro de saúde, em particular. Ora, na verdade, o que nós temos vindo a fazer é, no fundo, a complicar um processo que podia ser muito mais simples. O esforço que tivemos de desenvolver para ir ao encontro das pretensões do município, julgo eu, foi um esforço meritório e justo, porque Valpaços, a par de outros concelhos vizinhos, devia ter uma solução parecida do ponto de vista do atendimento ao nível dos serviços de saúde, mas, na verdade, isso deveria ter sido resolvido muito mais depressa e imediatamente pelo próprio município. O que é que nós fizemos, no fundo, foi protocolar com o município uma resposta que poderia ter sido encontrada ao nível do município. Portanto, em matérias como estas, sobretudo quando estamos a falar de cuidados de saúde primários, em matéria de educação, sobretudo quando estamos a falar de ensino não superior, quando estamos a falar de apoio social, tanto para efeitos de apoio à terceira idade, como apoios à deficiência, como apoios para pessoas que precisem de cuidados continuados, nós deveríamos ter soluções que estivessem mais ao alcance ou dos municípios ou das comunidades intermunicipais. Este trabalho é um trabalho que nós iremos fazer com prioridade, agora que terminamos outros, também importantes, eu direi até muitíssimo importantes, porque se não tivéssemos resolvido bem esses, teríamos muitos mais problemas de natureza social que não se resolveriam nem pelos municípios, nem pelas comunidades intermunicipais. Se o país não tivesse resolvido o problema de 2011, aberto com o pedido de ajuda externa e que foi felizmente encerrado em junho passado, readquirindo confiança nos investidores e nos cidadãos, para que Portugal pudesse caminhar pelo seu pé, emitindo os seus títulos de dívida, mas honrando a sua capacidade para a poder pagar, então, se não tivéssemos abraçado esse objetivo como fundamental, todos os outros que nos parecem hoje muito importantes não ocupariam muita da nossa preocupação. Mas uma vez que fechamos esse ciclo com sentido de responsabilidade, agora podemos começar a responder a outros problemas importantes que nós temos. E um deles é, realmente, a forma como o Estado se organiza para a prestação dos serviços, nomeadamente na área social. Em segundo lugar, o Estado precisa ainda de simplificar mais os seus procedimentos relativamente aos cidadãos. Agora não me refiro à forma como se organiza para prestar esses serviços, se mais em termos centralizados, se de forma mais descentralizada, refiro-me à forma como as pessoas, as famílias, as empresas, se relacionam com o Estado para resolver os seus problemas.
E se é verdade que, do ponto de vista desta simplificação, muita coisa foi sendo feita ao longo dos anos e por vários governos, é preciso saber ver isso com objetividade. Não foi um único governo que deu um impulso decisivo a essa matéria, foram vários governos ao longo dos anos que ajudaram a simplificar os procedimentos. A verdade é que nós ainda temos procedimentos muito complicados. Nós demos um passo que eu julgo que é importante para simplificar este funcionamento da administração na relação com o próprio poder público de um lado e do outro lado com os cidadãos. Quando alteramos o Código do Procedimento Administrativo, é matéria que está agora no Parlamento e que nós esperamos possa vir a ser publicado, aprovado e publicado para entrar em vigor até ao final deste ano, e do outro lado o Código do Processo Administrativo, que deverá até ao final do ano poder ser apreciado pelo Governo para depois ser remetido também para o Parlamento. A maior parte das senhoras e dos senhores que aqui estão não têm a obrigação de saber, evidentemente, o que é um e o que é outro. Mas eu procurarei dar uma exemplificação rápida disso para que se perceba a importância da matéria a que me referi. No procedimento administrativo, nós tratamos de assuntos em que os diversos organismos do Estado se têm de pronunciar na relação que têm uns com os outros para que os atos administrativos possam ter lugar e as decisões administrativas possam ter lugar. Ora, muitas vezes, por exemplo, quando num processo de licenciamento várias entidades se têm de pronunciar, nós temos a impressão de que há gente a mais a pronunciar-se. Porque isso depois demora muito tempo. Às vezes há processos, seja dentro do próprio Estado, na reorganização dos serviços, seja quando um particular pretende apresentar um projeto de licenciamento ao Estado, há gente a mais a pronunciar-se. Mas depois, o problema, sobretudo, é que cada um se pronuncia dentro do seu ritmo. E, portanto, tudo demora imenso tempo. E o Estado, como tem, por lei, atribuída a competência de decidir o que pode andar para a frente e o que não pode, tem sempre uma maneira de invocar ou falta de recursos ou processos a mais para não dar em tempo a resposta que devia ser dada. E como é o interesse público que deve prevalecer, as coisas não andam. Ora, nesse caso, por exemplo, a nossa ideia é que a conferência que tenha de ser feita entre as diversas entidades que se devem pronunciar deve ocorrer numa mesma janela temporal. Durante um mês, toda a gente que tenha de se pronunciar, tem de se pronunciar. Se não se pronunciou, paciência. O processo anda como se o parecer e a decisão tivesse sido favorável. E se o Estado, algum serviço da administração, entende que o processo em causa é muito relevante e não pode passar dessa maneira, então que reorganize as suas prioridades e que responda de forma mais urgente àquilo que considera que é mais relevante. Que estude esses. Nós não podemos estudar tudo, não podemos responder a tudo ao mesmo tempo, que haja uma hierarquia, uma prioridade que possa ser tomada pelo Estado. Isto pode fazer imensa diferença para o investimento em Portugal, para o crescimento da nossa economia, mas também para trazer uma outra dinâmica à nossa sociedade, que está hoje muito dependente do ritmo que o Estado vai impondo, por via dos poderes que tem, aos processos que lhe caem no regaço. Já no Código do Processo Administrativo, a intenção é, evidentemente, a de simplificar esse processo. Nós temos um caso paradigmático que vale a pena citar aqui e que não conseguimos resolver. Em Lisboa,
também há uma quebra forte da natalidade. Não é só em Valpaços, em Lisboa há uma quebra forte de natalidade. Temos hoje maternidades a mais para os partos que são feitos. No entanto, o Governo não consegue encerrar uma maternidade. Em específico, não consegue. Andamos quase há 2 anos para ver se a encerramos, não conseguimos encerrar. Porque há sempre expedientes administrativos e jurisdicionais que impedem que o Governo consiga fechar aquela maternidade. Depois aparece a desinformação à mistura. Então, e o que vai acontecer àqueles profissionais? Àquele serviço tão bom que lá está a funcionar há tantos anos? Vão acabar com isso? Na verdade, a única coisa que nós queríamos era reafetar essas equipas a outras maternidades que estão a funcionar em hospitais, que podem hoje oferecer uma resposta mais completa, maior segurança, portanto, a quem recorra a esses serviços. Nós esperamos que num parto nunca haja nenhum problema. Mas se houver, e a maternidade estiver num hospital, é muito mais fácil acudir à situação. Há outros serviços, outras valências naquele hospital que respondem ao problema. Ora, se nós temos hoje maternidades a mais, com quais é que acabamos? Com as que estão nos hospitais e que podem oferecer outra segurança na resposta que é dada, ou naqueles que estão desinseridos de unidades hospitalares? Parece fazer sentido que devemos, então, encerrar aquelas que estão desinseridas de unidades hospitalares e depois pegar naquelas equipas médicas e dirigi-las para os hospitais que já funcionam bem e que têm maternidades. Não conseguimos. Os tribunais não deixam. Há sempre alguém que demanda. O processo administrativo está tão complicado que nós queremos dar conta do recado e não conseguimos. Há aqui, portanto, qualquer coisa que precisa de ser alterada. Sem dúvida nenhuma. O Estado, se tem a responsabilidade, e é demandado pelos cidadãos, para resolver os problemas, não pode depois enfrentar todos estes problemas quando os procura resolver. Uma coisa é falar no equilíbrio de poderes. Ninguém pode ter o poder absoluto de decidir tudo como quer e de qualquer maneira. Isso com certeza. E a nossa sociedade política está desenhada para ter esse equilíbrio de poderes. O Presidente da República tem as suas competências, o Governo tem as suas competências, o Parlamento tem as suas competências e é preciso conjugá-las. Os tribunais intervêm quando devem intervir e, portanto, há separação de poderes entre o Executivo, o Legislativo, o Judicial, não se fala mais nisso, não precisamos de mexer nesse equilíbrio. Mas depois as leis têm de responsabilizar aqueles que têm aquelas competências. Porque senão andamos todos a empurrar uns para os outros e ninguém decide nada. Ora, isso não interessa aos cidadãos. O Estado não se pode bloquear de tão complexo que as leis o fazem. Esse trabalho, portanto, está em curso. E o facto de termos andado 3 anos a resolver a emergência financeira não nos impediu de ir avançando nestas respostas. Mas depois há que pô-las em prática. É essa dimensão da reforma do Estado que precisa agora de ser aprofundada. Nós ainda temos 1 ano até às próximas eleições e costuma-se dizer que os governos, quando estão mais próximos das eleições, já não pensam em mais nada senão nas eleições. Mas eu creio que as pessoas, as que gostam e as que não gostam deste governo, concordarão em que nós não nos temos deixado influenciar muito por essas lógicas. E, portanto, o tempo que temos daqui até às eleições terá de ser bem aproveitado para prosseguir esta senda de reforma do Estado que o país precisa. Outra coisa é saber se num ano se resolvem todos estes problemas, e isso com certeza que não. Um próximo governo não pode deixar de atribuir uma prioridade muito grande a essa reforma do Estado. Finalmente, e porque não quero ser muito maçador, gostava de tentar dar uma resposta para todos aqueles que se perguntam hoje de onde é que virá o nosso crescimento no futuro.
Porque é legítima essa inquietação. O Sr. Presidente da Câmara fazia aqui alusão à necessidade, talvez, de podermos fazer alguma discriminação positiva de natureza fiscal, por exemplo, em relação ao interior. Eu não sei se essa é exatamente a resposta que é necessária. Nós já tivemos essa discriminação fiscal no passado e ela não resultou. Mas não há dúvida que nós precisamos de libertar mais ainda a nossa economia e a nossa sociedade para que ela possa crescer. Quando falava destes processos de reforma do Estado, queria com isso dizer-vos que se não fizermos isso, cresceremos menos do que era possível. Quando um investidor olha para Portugal e vê as condições que nós temos e quer aqui investir e apresenta um projeto de investimento e espera 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5, 6, 7, 8, até que toda a gente se pronuncie, da Câmara à CCDR, a todas as outras entidades de natureza regional e central. Quando chegamos ao fim já mudaram as leis. Tem o processo de se reiniciar. Isto é um absurdo. Nós temos perdido, acreditem, no nosso país, muito investimento por não sermos suficientemente céleres a pronunciar-nos sobre as coisas. Nós devemos defender o ambiente, devemos defender o nosso património, com certeza, seja o património imobiliário, histórico, arquitetónico, seja o nosso património cultural e material, devemos defendê-lo. Mas não podemos, em nome da defesa destes valores, impedir sempre, sistematicamente, que o Estado decida em tempo o que tem a decidir. Pode ser feito ou não pode ser feito. Não podemos demorar 5 anos a responder. Ou pode ou não pode. Se pode, vamos embora. Toca andar. Vamos fazer as coisas. Se não pode, tem de haver uma boa razão. Portugal é um dos países que tem uma apetência turística maior na Europa. E onde o turismo pesa de forma importante nas nossas contas. Mas acreditem, podia pesar muito mais. Em Valpaços, em toda a zona do Douro, em tantas outras regiões do nosso país, o país no seu todo tem condições naturais, históricas, ambientais, extraordinárias para atrair turismo e turismo de qualidade. Muito mais do que temos hoje. Não tenham dúvidas. Claro, não podemos pensar que as pessoas vêm cá todas para a praia e para o Algarve. Nós temos muito mais do que o Algarve. O Algarve é muito importante, mas temos muito mais. Temos tesouros de natureza cultural extraordinária, que uma guerra que foi devastada por 2 guerras no século passado perdeu em muitas dimensões e que nós preservamos. O que não temos é tido condições para investir o suficiente a recuperar o nosso património e a integrá-lo naquilo a que se chamam as cadeias de valor, na nossa economia. Nós precisamos de viver disso também. Se temos esse património, se temos estes recursos, devemos colocá-los ao serviço da nossa economia e do nosso crescimento. Nós sabemos o que queremos nesse aspecto e podemos progredir muito mais, não tenham dúvidas. Temos é de saber tirar melhor partido das condições que temos. Nós vamos daqui a pouco ver um equipamento extraordinário que vai ser hoje inaugurado, creio eu, que é a Casa do Vinho. Ora, muitos dos que aqui estão provavelmente têm noção da evolução extraordinária nos últimos 20 anos que nós registámos nesse capítulo. O vinho de qualidade que hoje o país tem, de norte a sul, ombreia com as melhores marcas e os melhores vinhos do mundo. Bem sei que não temos a quantidade suficiente que outros têm para poder oferecer no mercado o que outros oferecem, e isso às vezes é importante.
Mas há outros mercados de qualidade onde nós podemos chegar. Mas venderemos muito melhor o nosso vinho, que é bom, se conseguirmos vender também, o vender aqui, evidentemente, é em sentido figurado, o nosso património, a nossa história, a nossa cultura. Tudo isso faz um conjunto. Nós podemos e devemos apostar muito mais nos nossos próprios recursos, desde logo nas nossas pessoas. É por isso que os próximos 7 anos podem ser muito importantes, porque apesar do país não ter muitos meios financeiros que não tem, somos um país, infelizmente, com poucos recursos de capital financeiro, mas teremos nos próximos 7 anos recursos que nos serão canalizados pela União Europeia, que são extremamente importantes para apostar nestes setores. Os fundos europeus estarão, pela primeira vez em muitos anos, maioritariamente destinados às pequenas e médias empresas e à competitividade da nossa economia. Agora, já sabemos que há sempre 2 grandes qualidades de observação sobre a economia. Há aqueles que acham que é o Estado e o Governo que têm de dizer onde é que devem investir, como é que devem fazer, o que é que dá dinheiro. E há aqueles que pensam que o Estado não se deve meter nisso. Que o Estado o que deve é assegurar as condições para que aqueles que têm boas ideias, bons projetos e querem investir, o possam fazer sem enfrentar processos burocráticos complicados, sem terem dificuldade de acesso ao financiamento e por aí fora. Eu coloco-me mais nesta segunda maneira de ver as coisas. Claro que isto não satisfará a todas as pessoas, porque há muita gente que prefere que seja o Estado a dizer. Eu acho que o Estado não sabe nada disso. Se o Estado soubesse disso, era empresário. Mas, normalmente, quando o Estado é empresário, os resultados são maus. O Estado não foi feito para isso, do meu ponto de vista. O Estado foi feito para garantir que há independência na avaliação dos processos e que o interesse público é protegido. É para isso que serve o Estado e para isso o Estado deve ter força, deve estar bem apetrechado, deve salvaguardar bem o interesse público. Mas não são aqueles que compõem a administração que sabem onde é que é melhor investir, o que é que dá mais dinheiro, ou onde é que o negócio vai ser mais rentável. São os empresários, são as famílias, são as pessoas que têm de fazer essas opções. Dir-se-á, bem, mas isso é uma visão muito desligada daquilo que é a nossa tradição. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas eu, quando fui eleito Primeiro-Ministro, prometi um programa de mudança para o nosso país. E essa mudança é necessária. Se nós queremos continuar como no passado, os eleitores, evidentemente, tomarão a sua decisão, mas nós sabemos aonde é que o passado nos conduziu. Se queremos acabar com essas políticas do passado e crescer mais como temos direito, para poder também distribuir melhor que bem precisamos, porque somos dos países em que a injustiça na distribuição da riqueza é maior, então não podemos ter a mesma visão que outros tiveram no passado. O Estado não pode tratar uns como filhos e outros como enteados. Tem de ser independente. Não pode proteger uns porque são muito conhecidos e importantes e ignorar outros porque ninguém sabe quem eles são. Mas não pode o Estado e não podem as instituições da nossa economia. Não podem os bancos dizer, não, este projeto é bom porque foi apresentado por fulano que eu conheço bem. Aquele é alguém que eu não sei quem é, o projeto há de ser mau com certeza. Os bancos que se comportaram desta maneira
tiveram muito maus resultados no passado. Porque não interessa se fulano ou cicrano é mais conhecido ou menos conhecido, se andou connosco na escola ou se nunca o vimos na vida. O que interessa é saber se a ideia que ele nos apresenta é boa ou não é. E se é boa, não me interessa que tenha andado no colégio comigo ou que eu não o conheça de lado nenhum. Se a ideia é boa, se o projeto é bom, se traz emprego, se traz crescimento, se acrescenta valor, vamos apostar nele. É isto que interessa. É esta a mudança que precisamos de fazer no nosso país. Eu estou convencido que o país já começou a perceber estas diferenças há algum tempo. E que é importante que elas possam continuar, qualquer que venha a ser o governo do futuro. Porque a minha observação mais importante é essa. Nós podemos ter as nossas divergências programáticas, partidárias, mas quando olhamos para o médio e para o longo prazo e pensamos no nosso país, nós devíamos estar a fazer um esforço de convergência no essencial. E no essencial, nós precisamos de alterar estas estruturas anacrónicas no passado que impediram o país de crescer como era a sua legítima aspiração. E hoje não é preciso inventar a roda, sabemos como é que o podemos fazer, desde que essas mudanças possam prosseguir. E depois, evidentemente, continuando a inspirar confiança a quem quer investir no nosso país, seja português ou não seja, porque nós precisamos muito desse investimento. Felizmente, o tipo de condições que podemos ter para atrair esse investimento é hoje mais homogénea ao longo do território. E por isso os municípios podem competir melhor também por atrair esse investimento. As regiões podem competir melhor para atrair esse investimento. E ao fim de uns anos, nada será igual. As terras não crescem todas da mesma maneira. Não fica tudo como era antes. A gente sabe disso. Porque isso é o imobilismo, é querer fechar o país dentro de uma história. É impossível. Há terras que se desenvolvem mais e outras que se desenvolvem menos. Foi sempre assim. O que é preciso é que o Estado não intervenha no sentido de favorecer uns em detrimento de outros. Aqueles que têm mérito, que se esforçam, que apresentam melhores ideias, esses terão, se tudo for correto, melhores resultados. Os outros têm um bom estímulo para aprender com esses. É assim mesmo. E o Estado cá estará, dentro da sua independência, para impedir que, apesar de uns terem piores resultados do que os outros, que ninguém viva abaixo de condições de dignidade e que a ninguém falhe o apoio mínimo que é indispensável para poder ter uma perspectiva de presente e de futuro com dignidade. É para isso que o Estado serve e que a solidariedade de todos os cidadãos, de toda a sociedade, serve. Mas desse ponto de vista eu creio que nós estamos mais maduros, mais adultos na nossa democracia do que há alguns anos atrás. E, portanto, tenho a expectativa de que todos os que estão aqui em Valpaços, nesta região de Trás-os-Montes e Alto Douro, onde tenho também muitas das minhas raízes, têm boas condições para poder desafiar este sentido mais recente da história e poder voltar a crescer, a atrair gente e a poder desenvolver-se, quer do ponto de vista interno, do nosso mercado interno, quer atraindo gente de fora, que bem precisamos, gente e capital financeiro de fora, que bem precisamos para crescer. Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, muito honrado com esta recepção e com a distinção com que me honraram, de facto, muito. Agradeço mais uma vez a vossa simpatia e, sobretudo, louvo a vossa persistência em manter sempre muito na ordem do dia aquilo que são as vossas preocupações, independentemente dos governos. Os municípios, como o de Valpaços, têm de afirmar as suas necessidades sem nenhum constrangimento.
e não é por reclamarem que devem ser penalizados. Precisam, evidentemente, de muito mais do que saber o que querem. Precisam também de instrumentos. Mas eu creio que nós estamos em condições, como disse, de reequilibrar esse prato da balança, esses dois pratos da balança, dando melhores instrumentos aos municípios, às comunidades intermunicipais, para que possam prosseguir as suas missões de uma forma mais célere e mais equilibrada do que até aqui. Muito obrigado. É o fim do discurso.